Noite a todos, eu sou o Lucas Jor, trabalho com pesquisa e assessoria agrícola. Estamos fazendo essa temporada de lives em parceria com a Sementes Butiá. Hoje é a nossa 11ª live, já falamos sobre a produção de semente, que foi a nossa primeira live com a Aécio. Então a gente falou sobre toda a produção de semente a campo. Aí a gente falou sobre biotecnologias, Enlist, 2x, falamos sobre os obtentores, falamos um pouco sobre o tratamento de semente com a parte da Stoller, toda essa parte de bioestimulantes. Falamos das obtentoras e agora hoje vamos falar sobre o beneficiamento, então, com o Luiz. Luiz, aí você se apresenta e fala um pouco da tua experiência nessa parte de beneficiamento e a gente começa a falar dos processos. Beleza. Bom, primeiramente prazer aí, Lucas, te agradecer pelo convite aí. Quero te parabenizar aí pelo teu trabalho que está fazendo, um excelente trabalho aí. Eu acho que cada vez linkando mais e mais seguidores, né, pelo teu trabalho que tu está fazendo aí. E já desde sempre, a gente sabe que eu sou teu fã, desde a época que eu trabalhava na Butiá, a gente trocava muitas ideias e é sempre bom estar conversando contigo aí. Meu nome é Luiz Eduardo Girardi, então eu estou trabalhando na Sementes Butiá aí, vai fechar 5 anos em agosto. Eu sou engenheiro de produção, não sou engenheiro agrônomo, né? Sou engenheiro de produção formado na Universidade de Santa Cruz do Sul. Tenho pós-graduação em segurança e engenharia de segurança do trabalho. E fui cair no ramo da semente mais ou menos há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando fui convidado para trabalhar na semente matriz de milho na Pioneer Sementes, lá em Tumbiara, Goiás. Nunca tinha ouvido falar de semente, não sabia nem o que era. E aí aceitei o desafio e de lá para cá, assim, tenho um grande apreço, uma paixão grande por trabalhar com semente. E, assim, é um desafio diário, um desafio a cada dia, cada safra é totalmente diferente. E isso que me motiva bastante, assim, porque não é aquela rotina do dia a dia. Então, assim, trabalhar com semente é gratificante. E, bueno, falando um pouco sobre sobre um pouco do processo de beneficiamento de semente, começa muito antes, né, Lucas, de a gente começar a internalizar a semente na UBS, a gente tem todo um planejamento com o pessoal, principalmente o pessoal do EDTEC, o AS, a turma dele, sim, e o pessoal da Lavoura, da Butiá, e com o Carlos e a turma dele lá, porque a gente tem a área própria, né, a Sementes Butiá tem área própria e área de cooperado. Então, às vezes a época de plantio se assemelham, ficam semelhantes, e a gente tem que tomar uma decisão do que a gente vai internalizar. Então, inclusive hoje de manhã a gente teve uma reunião com toda a equipe comercial, com toda a equipe do DTEC, parte da Lavoura, justamente para ver o que a gente planeja para essa semana agora que começou devagar, né, os materiais precoces, e agora começa a vir a parte forte da safra. Então, feita essa primeira triagem com o departamento, com o pessoal, do que a gente vai internalizar, a gente vai para o time da OBS. Um time, posso dizer de boca cheia, é um time altamente qualificado. Eu me orgulho, assim, de ter a equipe da Butiá hoje, da OBS, que eu trabalho. Então, isso tanto em Coxilha quanto aqui em Marau, a gente tem a turma do Alciel aí. Sim. Porque eles não medem esforço para, sabe quanto, tu conhece, né, Lucas, o quanto que é criterioso a gente trabalhar com semente, né? Então, desde limpeza de moega, limpeza dos processos, justamente para manter a qualidade varietal da semente. Não adianta o pessoal do campo fazer um trabalho muito bem feito, chegar na unidade e a gente não ter esse controle. Então, a gente tem um controle muito rigoroso, apesar de a gente trabalhar bastante com semente comercial, mas a gente vem muito da parte da genética, principalmente da genética da biotrigo, né? Então, a genética básica da biotrigo. Então, a gente faz limpeza a nível de grão. Limpeza a nível de
grão em todos os processos, em todas as linhas, desde moega, recebimento, dentro da unidade. Essa limpeza chega a ser de troca de cultivar de 5 a 8 horas, depende da complexidade do material. E quando quando a gente define a colheita, chega na unidade, o Gustavo faz a primeira triagem, né? Faz a calagem do caminhão, já para ver os primeiros testes. Teste de impureza, teste de dano mecânico e testes de umidade. O que é importante esses testes para nós? Assim, a gente dá uma noção de como que o pessoal do DTEC e da lavoura está colhendo. Então, se está com muito dano mecânico, a gente já entra em contato com eles. O pessoal do DTEC faz um controle lá na lavoura antes de mandar para nós. E o pessoal ali da Butiá, tanto de Cruz Altinha, quando vem a soja para nós, a gente faz um controle. Ó, tá dando muito dano mecânico, tem que dar um ajuste mais na máquina. E esse ajuste mais, esse pente fino na máquina, então essa sincronia entre UBS e lavoura é muito importante e é diária, é constante. Então, tem cargas que às vezes chegam com uma umidade um pouco mais alta, ou um dano mecânico um pouco mais alto, sabe o que aconteceu na lavoura, a gente tenta manter essa conexão, se é uma área diferente ou coisa assim, então a gente sempre tenta manter essa conversa diária com o pessoal da lavoura. Claro que tendo dano mecânico, muito dano mecânico, aí o pessoal da lavoura faz os ajustes, né? E aí às vezes traz um pouco mais de impureza para nós, e que é o normal, é preferível trazer impureza para dentro da unidade e não trazer o dano mecânico quebrado, né? Até na live do Aécio, aí o Aécio falou que o Luiz fica bravão quando vem dando impureza, mas não é só pra gente, só para tirar a onda mesmo do Aécio. Ele fica meio brabão quando... Então, conhece, né? É isso aí, Mas a questão que você falou, que é uma palavra que eu acredito que é fundamental para tudo funcionar, é planejamento. E você sempre, né, a gente conversando, sempre tem isso como uma primícia, planejar e se organizar, né? Tendo um planejamento e uma organização, tudo vai funcionar de uma forma mais fácil. Essa questão, como você falou, aí tem toda a questão do clima que vai interferir também. A iOS já comentou, né? A soja muito limpa não dá semente, porque você, com certeza, né? Vai aumentar dano mecânico, toda essa parte. Mas, como você comentou, Luiz, questão de umidade, impureza, e às vezes tem que colher uma área, um campo com uma umidade um pouco maior, devido à questão de previsões climáticas, de chuva. E como é que vocês têm para o pessoal entender, que está nos acompanhando, como é que vocês fazem essa triagem, essa separação? Chegou a carga com 16 umidades, chegou a carga com 14, chegou com 18. Onde é que ali vocês têm esse ponto de corte, para dizer, não, tem que passar no secador, vai para um tubo aerado, vai para um pulmão ou outro procedimento que vocês fazem? Tá. Quando a gente chega, antes de internalizar, a gente mais ou menos já tem, hoje a gente tem capacidade estática para 164 mil sacos de semente dentro dos tubos, né? Sim. Então, eu tenho 80 mil sacos em tubo, consigo colocar em tubo de concreto e o restante em tubo de metal. Todos eles aerados, né, Lucas? Todos eles têm aeração. E antes de a gente internalizar, a gente já reúne toda a turma da UBS. A gente tem um croquis da nossa unidade dos tubos lá numa sala. E a gente coloca, se vier seco, vai para tal tubo. Se vier úmido, vai para tal tubo. Perfeito. Chegando, a gente procura conversar muito com o pessoal do campo para eles não trazer muito úmido a semente. Porque até 16, 15, 16% de umidade, a gente colhe tranquilo. Claro, que nem tu comentou, assim, tem questão climática. Tem uma previsão de chuva aí para os próximos 3, 4, 5 dias e aquela semente está com 17, 18% de umidade, a gente internaliza ela. Claro que a gente depois tem um cuidado maior no secador. A gente sabe que todo secador, ele, no momento que ele começa a dar o tombo, ele começa a danificar a semente.
Então, por isso que a gente tenta internalizar de 15 até 15 de umidade para baixo. Mas pega uma condição que nem ano passado de safrinha, que choveu, não tinha previsão de tempo quente, não secava a semente. Cara, a gente internalizou a 20, 22. Ainda bem que a semente safrinha é uma semente totalmente em condições melhores, é uma semente mais, dá para dizer assim, uma semente top. Sim. E não dá tanto dano mecânico. Em relação a essa triagem, Lucas, dentro da OBS, a gente sempre tenta fazer assim, chegou um material com 14, 13, a gente tenta botar no mesmo tubo, tá? Claro, chegou um material com 20 de umidade, com 18 de umidade, a gente segrega. Sim. Segrega porque senão vai dar muito tombo. Uhum. Então a gente tem esse controle lá. Claro, vai chegar um momento que não tem o que fazer. Entendeu? Tô com meus tubos muito cheios, não tem onde fazer esse silo pulmão separar o que é um pouco mais seco, um pouco mais úmido. Daí a gente entra em contato principalmente com a diretoria e principalmente com o departamento técnico, justamente para não tenho muito o que fazer, eu não tenho. E a gente coloca no mesmo tubo, claro, colocando no tubo, tipo, posso dizer assim que 90% da semente que entra hoje dentro da butiá, ela, primeiro passo, vai para um tubo. Vai para um tubo para aeração. Então, ela fica aerando, a gente começa, no momento em que ela entrou para dentro do tubo, começa um controle rigoroso de termometria. Então, principalmente nos tubos de metal, onde tem uma variação muito grande, principalmente por ser metal, né? Sim. Tem uma variação grande de temperatura, então a gente fica controlando, a gente controla de manhã, à tarde, à noite. Então, se tu vê que a semente está começando a esquentar, a gente tenta dar uma girada nela para ela dar uma espeada. Não tem acontecido nos últimos anos, graças a Deus, isso aí. Então, a gente internaliza ela, Lucas, passa na pré-limpeza, né? Então, o primeiro passo, depois que passa na moega, vai para a pré-limpeza justamente para tirar aquela vagem, aquele grão maior, aquela terra, aquele grão menorzinho, justamente para não sacrificar muito o secador, né? Para não botar muita impureza no secador, para o secador não ficar ineficiente. Então, assim, 90% das nossas cultivares vai para o tubo, e normalmente a gente separa o que é seco e o que é úmido, justamente para passar no secador, né? Perfeito, Luiz. Então, assim, chegou, né, o Aécio lá, com a equipe dele, tá lá no campo, ou o pessoal da fazenda, tanto o Butiá ali, Coxilha, que os Altinha. O pessoal fez a colheita, regulou lá para não dar dano mecânico, chegou ali para ti na moega. Você vai fazer a questão de umidade, impureza, dano mecânico, e aí vai para a moega, no caso, esses testes são feitos antes, né? Daí vai para a moega, da moega ela vai passar para a pré-limpeza, e aí da pré-limpeza ela vai para os tubos. Vai para o silo, isso aí, vai para os tuberados. E aí a gente fica esperando isso. E aí ela fica aerando, né? Então vocês têm todo esse controle de termometria enquanto que ela está aerando. E aí tem a questão dos tubos de concreto, de alvenaria, e também os tubos metálicos, né? Então tem essas duas diferenças aí para o pessoal também entender. Tu pode, um tubo de concreto, ela mantém mais a temperatura, ela não tem tanta variação de temperatura, né? Sim. Também. E já o tubo aerado, então a gente faz o controle de termometria de ambos, tanto do aerado, do metal, quanto de concreto. Mas tu vê que o tubo de concreto, ele mantém mais a temperatura. Sim. E hoje em dia não se faz mais tubo de concreto, né? A maioria, todo mundo está principalmente pelo preço. Aí, passado esse período que ela está no silo, a gente vai fazer a secagem dessa semente, né? Nesse grão ainda, que não virou semente. Certo. Então nosso secador, Lucas, é um secador intermitente, tá? Um secador intermitente lento. Ele tem capacidade para 500 sacos por batelada. E é um secador que, o pessoal entender, o secador intermitente lento, ele 2/3 ele seca
e 1/3 na parte de baixo do secador ele tem dá uma resfriada. Então, a gente também tem um controle muito rigoroso, que nossos operadores são muito bem treinados, um controle rigoroso da temperatura de entrada, temperatura da massa do grão e a temperatura do secador. Sim. Né? O nosso secador é um secador diferente, ele não é um secador de lenha, não dá aquele pico quando o cara coloca a lenha, ele dá aquele pico de temperatura. Não, nosso secador é um secador ao full óleo, que a gente fala. Então, se tu precisa regular a temperatura, precisa subir um pouco mais a temperatura de entrada para aumentar a temperatura da massa do grão, tu consegue. E no momento que tu vê que lá já atingiu o limite de 30, a gente seca o soja de 34 a 36 graus na massa do grão, e no momento que tu chega no pico lá, tu regula ou tu desliga o fogo. Então ele se mantém bem estável, é um secador assim que ele não dá cheiro de fumaça na semente, é diferente do secador a lenha. O secador a lenha, ele dá o cheiro deixa o cheiro da fumaça, Sim, né? sim. Na semente, e o nosso secador aquele não, e é bem mais fácil de controlar, mais fácil de trabalhar também. Perfeito. Perfeito. Então, até a Micaela perguntou ali quais as temperaturas que trabalham. Então, é de 34 a 36 graus. Isso na massa de grãos, né? É importante frisar isso, né? Que é na massa de grãos. Massa do grão. A temperatura de entrada do secador a gente varia de 55 a 60 graus, para a gente conseguir atingir essa massa do grão, em 34 a 35. Perfeito. Se eu trabalhar muito baixo, né, Lucas, eu tenho que dar muito mais tombo. A semente não... Então, vê que a massa do grão fica em 30, 31 graus, 32 graus. Uhum. Então, eu tenho que dar mais um tombo na semente para conseguir atingir. Sim. A nossa temperatura que a gente seca o grão de 12,5 a 12. É a temperatura que a gente mantém a secagem do grão. Então, por que a gente faz essa temperatura 12 a 12,5? Porque quando a gente internaliza agora a soja, estamos num período de março até junho. E tu pode perceber, as noites já estão ficando mais frias, né? Sim. Então, e lá na fazenda, acho que tu te recorda, é bem mais frio que Passo Fundo. Então, vou botar aí uns 2 graus mais frio lá. Então, e tem a questão da umidade. Então, a gente tenta manter a umidade 12 a 12,5 justamente para não ocorrer. Vai secar, por exemplo, com 13, ela vai adquirir umidade no armazenamento. Então, a gente mantém de 12 a 12,5 justamente para se manter estável e com qualidade durante o armazenamento, que vai ficar durante aí de junho até setembro, outubro, até quando sair que vai ser produtor, né? Perfeito. E essa questão tipo, tem uma relação, né? Quando tu aumenta a temperatura, aumenta a umidade da semente, mais vai ser a deterioração dela. Então, manter assim sempre abaixo de 13, abaixo de 12,5, 12, 12,5 seria uma umidade ideal que vai manter ela mais tempo, né, nas condições com as quais ela chegou, né, de tanto vigor e germinação. Então, ali o pessoal também perguntou, a Micaela pediu qual o limite máximo de umidade no beneficiamento. Como você comentou, né, Luiz? O ideal seria 15 a 16, mas soja safrinha, ano passado chegou com 22 e vocês mesmo assim, né, com todos esses cuidados, não aumentar demais a temperatura da massa no secador e todos os processos, conseguiram fazer um semente de qualidade, mesmo com umidade mais alta. Mas pensando em UBS, quanto mais perto, né, de 13 chegar a semente, sem dano mecânico, melhor para vocês, né? Certeza. A gente até comenta que se chegando a 13, a gente deixa nos tubos aerado, e aí tu pega uma condição de tempo mais seco, ela consegue baixar até uns 12,5. Sim. Mas, comparado a última safra, a gente fez um levantamento ali junto com os meninos, a gente secou em torno de 90% da semente. 90%, 92% passaram pelo secador. Passaram pelo secador. Interessante.
tipo assim, se está com 13, a gente não arrisca mandar para OBS, né, Lucas? Porque tem essa questão climática justamente lá na Sim. fazenda, né? Então, nem que a gente passe, dá uma passada pelo secador, dá um tombo no secador, no caso, para baixar para os 12,5, 12, porque justamente é o que vai manter depois a qualidade da semente dentro do armazém, né? Sim, sim. E depois que está, vamos dizer, beneficiada lá no armazém, não tem, né? Não tem o que fazer nessa. Tem que estar com a umidade mais baixa, né? Em torno de 12 a 12,5. Então, muito importante isso aí, Luiz. Bem importante essa parte. Passou do secador. Ela vai para qual é o próximo processo no beneficiamento? Deixa uma coisa, Lucas, que a gente cuida, uma coisa que a gente cuida bastante também, falando em secagem, Sim. tu pega esses inverno frio, de geada, temperatura de 1 grau, 2 graus, a gente evita secar nessa temperatura, tá? Então a gente prefere não secar, espera tipo dar umas 10 horas da manhã, onde a temperatura dá uma amenizada, vai até uns 10 graus, porque assim, tu tira a semente com 30, 32, ela tá secando na massa do grão com 34. E aí tu baixa ela, vamos dizer que ela sai do secador com uns 27, 28. E tem toda esse choque térmico de estar na temperatura de 1 grau, 2 graus, que é comum lá na fazenda no inverno, isso aí acontecer nesse período que a gente está beneficiando, pode ter o trinco do grão, pode o grão trincar e dar o dano mecânico mais na frente. Então uma coisa que a gente acertou já uns 2, 3 anos atrás, a direção e os meus meninos lá, justamente, tá com a temperatura muito baixa, não seca a semente, justamente para não ter esse problema de secagem, esse problema de trincar o grão. Perfeito. Essa é uma informação aí que até eu não sabia, mas é como você comentou, né, Luiz? Isso aí é tudo com o tempo e anos um após outro, tendo essas avaliações, então consegue dimensionar e ver, por que um lote, né, ou alguns lotes foram beneficiados, deu um problema, não deu, não, foi beneficiado de manhã cedo, por exemplo. E muito, muito importante dessa parte também, não tinha esse conhecimento. Então, esse é mais um dos cuidados que é realizado, que é feito, tomado durante o beneficiamento, durante a secagem em si. Durante a secagem. Durante a secagem. Perfeito. Então, ali passou, antes do secador, lá veio da pré-limpeza, foi para o tubo ou para o silo, aerado, foi para o secador, baixou a temperatura, secou uma temperatura de 34, 36 graus. Após isso, né, manteve uma umidade da semente em torno de 12 a 12,5, ela vai iniciar o beneficiamento em si. Seria isso, né, Luiz? Isso. Depois de seco, Lucas, a gente coloca ela, volta para um tubo. Volta Tá? para o tubo. Perfeito. Volta pro tubo. Justamente porque, assim, quando ela sai com uma temperatura mais alta, a gente não beneficia na sequência. A gente deixa dar umas 2, 3 horas dentro do silo para sair lentamente essa temperatura do grão, lentamente, justamente para não ocorrer o trinco também do grão. Então, sequei a semente, não largo logo o beneficiamento. Eu dou uma segurada aí de umas 2, 3 horas para depois começar a beneficiar. Perfeito. Justamente para ter esse equilíbrio dentro dos silos. E aí sim. Aí seria, esse tempo seria para baixar a temperatura, como ela vai sair, digamos, quente do secador, seria essas 2 ou 3 horas para baixar e ficar a temperatura ambiente. Isso aí. Perfeito. Isso aí. É para dar um equilíbrio na temperatura dentro do silo. Eu estava até lendo esses dias uns estudos aí que a secagem ela ocorre de dentro para fora, né? Sim. Então, às vezes dentro do grão ele não está então tem essa questão de igualar as temperaturas do grão. Uhum. Então a gente deixa aí 2, 3 horas aí dando uma amenizada dentro do silo para depois a gente tocar o beneficiamento. Perfeito. E aí, feito isso, Lucas, até aí começamos a parte de beneficiamento da semente, né? Parte de transformar o grão em semente, né? Para dar aquela lapidada, tirar aquele grão
longo, aquele grão xoxo. Então, nós estamos, como eu te falei, a gente inaugurou entre aspas, domingo, a nossa nova unidade. Sim. A gente trocou todo o maquinário da unidade de beneficiamento, botou o maquinário tudo importado. Então, hoje dá para se dizer, sim, que a Butiá hoje tem uma das melhores unidades de beneficiamento do Brasil. Sim. E, olha, não sei se dizer aí do mundo, porque tem uma máquina ali que é uma seletora ótica, que é a primeira instalada no mundo, foi na Butiá, né? Então, depois eu vou falar um pouco mais dela. E é um trabalho aí que a gente tem desde já alguns anos atrás aí da direção, de querer fazer qualidade com produtividade. Então, as máquinas que a gente tinha antes, ou a gente fazia qualidade ou fazia produtividade. As duas coisas juntas não dava certo. E essa nova unidade aí, ela te dá a qualidade da semente, que acho que tu conhece mais do que todos, né, Lucas? A qualidade de semente da Butiá sempre é um padrão, né? Sempre é alta qualidade. E a gente via a necessidade de ter umas máquinas com uma produtividade boa, ser eficiente, ser eficaz e manter a qualidade que a gente sempre tem, que a gente entrega para os nossos clientes. E pensando nisso, então, a gente foi em busca de novas direção e em busca de novos maquinários, e a gente conseguiu startar domingo, depois aí de 6 meses aí lidando, de 7 meses lidando aí, ajuste aqui, ajuste ali. Sim. Então, é uma unidade totalmente moderna, totalmente automatizada. Hoje, o operador, ele opera numa sala de controle, na frente de uma televisão. E, claro, ele não fica 100% ali, porque tem todas as partes de ajuste, tem que olhar a semente, ver se está sendo bem classificado, enfim. Mas convido aí todos vocês, inclusive tu, Lucas, aí a ir lá prestigiar a nossa unidade nova lá para... Então, saindo do silo, a gente passa para pós-limpeza, Lucas. Uhum. O que é essa pós-limpeza aí? Ela, na pré-limpeza, ela tira, digamos, 70% das impurezas, vagens, alguma coisa passa. Porque na pré-limpeza, lá no recebimento, eu preciso de fluxo, né? Fluxo Eu tenho maior. Então, eu tenho um crivo de peneira redonda maior, então eu tenho que dar produção, eu tenho que fazer receber justamente para não trancar a colheita. Alguma sujeira, alguma impureza passa, e aí o serviço da pós-limpeza justamente fazer isso. Então, a pós-limpeza, ela tira esse excesso de impureza que tem dentro para não ir sujeira, para não ir palha, para não ir vagem para dentro das outras máquinas OBS. A nossa pós-limpeza que a gente instalou ali, ela tem umas regulagens diferentes das pós-limpezas normais. Uhum. Então, ela tem regulagem de entrada, tem regulagem de ar na entrada e na saída da máquina. Eu consigo regular a entrada de ar falso na entrada e saída. Ela é um sistema que ela já dá o corte da semente. Então, a maioria das outras pós-limpeza, ela manda todo o trabalho de padronização para o padronizador, né? Sim. Para as peneiras. Ali nessa nova pós-limpeza, a gente definiu que a semente acima de 7,75 e abaixo de 5,5, ela vira indústria. Então, o que entra dentro da pós-limpeza, ela vai classificar de 5,5 a 7,75 para jogar limpo para o padronizador. E o padronizador vai ter o trabalho justamente de separar essas 3 peneiras. 5,5, a gente definiu um intervalo de 0,75 justamente para ter um padrão melhor de plantabilidade entre uma peneira e outra. Sim. Isso é importante.
Então, o padronizador vai receber a carga de peneira de 5, 5,5 a 7,75. E ali ela vai padronizar 5,5, 6,25 e 7, que é os cortes. Então seria assim para o pessoal entender. E passou da pós-limpeza, na pós-limpeza ela seria um complemento da pré-limpeza lá antes de passar para o tubo secador, que tiraria toda a questão de alguma coisa de vagem que sobrou, alguma coisa de parte de planta até, alguma sujeira até, toda essa parte. Além disso, ela vai separar em 5,5, abaixo de 5,5 sai fora e acima de 7,75 também. Isso aí. Perfeito. É um... E aí essa massa de grãos limpa, no caso, entre 5,5 e 7,75, ela vai para o padronizador, que vai dividir em 3 intervalos. Isso aí. Perfeito. Aí fica de 5,5 a 6,25, isso? Isso. 6,25 a 7. E de 7 a 7,75. 7,75. Perfeito. Isso aí. Perfeito. E uma dúvida assim, Luiz. Vai ser sempre assim? Ou, por exemplo, tem cultivares que a gente sabe, um exemplo, Zeus, que tem um PMS alto. Ele normalmente é difícil tu conseguir uma peneira menor que 6. Aí vocês fariam só das 6,25 e das... Tipo, que assim vai ser como que nem fala, na legislação vai ser das 6,25, vai ser na etiqueta. Ela tem a variação, né? Então vai ser de 6,25 a 7, e daí da 7 a 7,75, ou toda cultivar vai ser feito 3 peneiras? O que for internalizado, o que for processado nessa nova OBS aí, Lucas, que vamos botar aí que nós vamos beneficiar ali 80% nela, e as cultivar menores, de até 1.000 sacos, a gente vai beneficiar na outra unidade que nós temos, que daí sim é 2 jogos de peneira, daí tu faz o teste de retenção de peneira, tu faz aquele teste de retenção de peneira e tu define quais as 2 peneiras maiores, né, quais o maior aproveitamento. Essa aí a gente definiu sim, ó, padrão 5,5 a 7,75. A gente tem feito uns estudos nos últimos 3 anos e o intervalo, a gente fez vários estudos, vários complementos ali, entre 5,5 até 7,75, entre 5,75 até 8, e a gente questionou muito o comercial, tá? Vende peneira 7,25 até 8, cara, vende, mas é muito propício a dano mecânico, muito propício a... Então a gente definiu, claro que tudo foi definido em reunião, né? Sim, sim. Não foi tipo batido o martelo, não, eu quero assim, dessa forma, não. Então foi comprovado com números. A gente definiu 5,5 a 6,25. A 5,5 a 6,25 nos últimos estudos que a gente fez, Lucas, dá em torno de 13% das cultivares, elas se giravam nessa peneira aí. 60% em torno da peneira 6,25. E aí tem a questão do 66, tem a questão do Zeus, que tem um PMS alto, e daí, assim, em torno dos 30%, que aí pega essa parte de peneira 7 até 7,75. Acima de 7,75 é muito suscetível a dano mecânico, ela é mais difícil, mais ruim de fazer. E outra questão de volume, né? Pensando em uma peneira 7,75 acima disso, a quantidade de semente em quilos por hectare vai ser muito alta. Então tudo isso aí acaba interferindo, né? O pessoal tende tipo, numa maioria tende a buscar uma semente um pouco mais com PMS um pouco mais baixo, né? Então, acredito que uma peneira 6,25 seria o padrão mesmo. Tanto é que, como você comentou, Luiz, mais 60% é nessa peneira. É isso aí. Então, ele passou no padronizador, e aí depois, qual que é a próxima etapa, Luiz? Tá. No momento que ela passa, ela divide essas 3 peneiras, ela vai para 3 silos separados. Então, silo P1, que seria 5,5, silo P2, 6,25 e silo P3, a peneira 7. E aí a semente já está
já tá padronizada. Agora a gente passa pelas outras máquinas. Perfeito. Aí, o próximo passo é, a gente passa pelo espiral rotativo. A gente comprou um espiral rotativo esse ano, que o que a gente percebia no espiral normal? Tu não tem muito ajuste do espiral normal. Então, tu via muita coisa, muita semente boa no descarte. Sim. E, às vezes, semente ruim dentro da semente boa. Então, esse espiral rotativo, tu consegue regular a velocidade, ele tem um potenciômetro, tu regula a velocidade dele. Por exemplo, tu pega uma semente muito top, pode dar um aproveitamento maior essa semente. A semente é muito oblonga, tu quer descartar mais, tu consegue ajustar. Então, tu tem hoje recurso para te ajustar o espiral rotativo, que até então, aquele espiral estacionário, tu não tem que fazer. Sim. E andei conversando assim tem uns colegas da época de Pioneer, que trabalhava na Bom Futuro, e que já tinha esse espiral rotativo, e o ganho assim, que eles detectaram de semente em torno de 5 a 10% a mais de semente boa que o espiral rotativo antes jogava fora, que era um grande vilão. Podia botar aí 20, 25% de descarte no espiral rotativo, no espiral normal, e esse aí tu tem um ganho, assim, e a gente tem percebido bastante a gente tá passando a cultivar Zeus, que foi colhido agora agora essa semana passada, e tu vê o aproveitamento de semente, até o Beto comenta que hoje a melhor máquina que a gente tem dentro dessa nossa unidade ali, nessa nova unidade, é o espiral rotativo, porque o cara, assim, faz um trabalho fantástico, cara, é impressionante. Que bom. E outra questão que você consegue controlar melhor, Luiz, né? Como você comentou, porque no espiral normal, se eu não estou enganado, é simplesmente a semente, né, ela cai em cima e ela vai descendo e saiu embaixo, separou a semente boa da semente ruim, seria isso. Então você não tem nenhum controle, né? É questão, a semente é um equipamento estacionário. E aí nesse espiral rotativo consegue tirar um pouco mais, né? Colocar mais rotação e tudo isso aí vai aumentar. E pensando numa semente, você conseguir agregar 5 a 10% a mais ou diminuir na questão do descarte, no final isso aí influencia muito. Principalmente anos difíceis, né? Anos que a semente tende a, às vezes, ter uma questão ser um pouco mais oblonga ou não. E de cultivares varia, né? Tem uma variação muito grande em questão de cultivares. Eu lembro do tempo que eu estava ainda na Butiá, que são do 66, 68, que isso aí era, se fosse fazer mesmo, sobrava pouco semente. Apesar dessa semente um pouco mais oblonga, não tão uniforme, questão de diâmetro, essa parte, era uma semente extremamente com uma qualidade fisiológica muito alta. Só que a questão, ela não era um padrão, né? Então, isso aí vai, com certeza, auxiliar e aumentar ainda mais a qualidade. Mas, Luiz, só uma dúvida. Ela saiu do padronizador, a semente, ela foi dividida em três tulhas ou silos, não sei como é que chama. 3 tulhas, a gente fala. Isso, 3 tulhas. Aí, esse espiral rotativo vai ter um para cada tulha, ou vocês passam primeiro da tulha 1, depois da tulha 2, depois da tulha 3? A gente, das tulhas para frente, a gente botou duas linhas de produção, tá? Então, assim, a peneira 6,25, que é a maior volume, ela vai estar full time numa linha. Sim, então, certo. Ela vai estar sempre rodando espiral rotativo, mesa densimétrica e seletora ótica. Ela vai estar direto. Como é 60% da semente passa por ali, as outras duas, a P1 e a P3, Lucas, a gente escalona. Agora eu vou rodar P3. Então, mais para frente, por exemplo, depois que eu passo na seletora ótica, eu tenho 2 silos que vão condicionar a semente 6,25, um silo para P1 e um silo para P3. Então, o diferencial dessa unidade que a gente vê, por exemplo, eu estou
eu tô finalizando, deixei lá meu nível mínimo do silo P1, que é tudo controlado por sensor. Então a gente definiu assim, ó, não só esvazia a caixa quando trocado e cultivar mesmo, para fazer a limpeza. Então pegou um nível mínimo, um sensor de nível mínimo lá, ele acusa no painel, então justamente na TV aquela, e a gente faz a troca de peneira. Ah, tá passando a peneira 1, vai passar a peneira 3. A mesa densimétrica, que seria depois de espiral rotativo, passa para a mesa densimétrica, ela tem um ajuste automático, que é onde a gente fala que a gente quer esvaziar a linha. Então, no momento que a gente aperta, o controle dela é tudo touchscreen, então é uma tela que a gente seleciona a inclinação da mesa, seleciona a quantidade de ar, eu quero colocar mais semente, menos semente, quero botar mais vibração na mesa, eu controlo tudo via uma tela, via touchscreen. Então eu aperto aquele botão ali que eu quero esvaziar a semente, ela se autoajusta, e ela, questão de 2, 3 minutos, ela deixa toda a linha limpa. Então, se a gente fosse colocar, por exemplo, mais uma linha, fazer 3 linhas, uma para cada peneira, ia ser um custo muito alto. Sim. Nós estamos falando de um custo aí de mais, bota aí mais uns 600, 700 mil para ocupar 10%, 20% da capacidade. Vai ficar muito ociosa, né, Lucas? Ociosa, perfeito. Não, e isso fica bem distribuído, né? Fica na 6,25, que é 60%, passa direto numa linha, e daí as outras duas vai jogando. Então, depois do espiral, que daí, a partir do espiral é 2 linhas, certo? Isso. Então vai ter, o espiral vai estar trabalhando uma espiral sempre com a 6,25 e outro intercalando entre a 5,5 e a 7. E a partir dali, vai para a mesa densimétrica. Para a mesa densimétrica. Perfeito. E aí, na mesa densimétrica, então, pessoal, explica qual que é a principal função da mesa densimétrica, Luiz? Tá. A função ali do espiral, a gente já explicou, né, que é tirar o grão oblongo do grão mais redondo. A função da mesa densimétrica é tirar aquela semente xoxa que a gente fala, né? Semente que, de repente, no campo deu uma picada de percevejo, ela ficou meia deteriorada, que ela está com um formato bonito, ela está com um formato redondinho bonito, mas ela não tem peso. Então, a função da mesa densimétrica é justamente isso aí. Ela tem a função de ar, ela injeta ar por baixo da máquina, tem umas telinhas, e a vibração da mesa faz com que a semente boa, a semente mais pesada, vai para um lado da mesa, e a semente mais xoxa, a semente mais leve, vai para o outro lado, que é a semente que não vai ter germinação, não vai ter vigor, e essa vai vira indústria. Então, justamente a função da mesa é justamente essa questão aí. Perfeito, perfeito, Luiz. Então, fazendo uma analogia, seria, eu tenho a semente, e as duas têm o mesmo tamanho. As duas, vamos dizer, são que nem uma bola de tênis, né? O pessoal que joga pádel aí, né? Então, seria o mesmo. Uma pesaria X e a outra 0,5X. Então, essa questão é o mesmo formato, não foi selecionado no padronizador, que é por tamanho, e na mesa densimétrica ela vai ser separada devido a essa questão de massa de ar que vem debaixo da mesa, e com a vibração ela acaba, falando assim, jogando para um lado da mesa a semente mais pesada e para o outro lado a semente mais leve, que vai ser separada e descartada. Isso aí, é bem isso aí. Se tu pegar a semente do descarte da mesa e a semente do lado bom da mesa, cara, tu olha ela ali e tu diz, não tem diferença. Sim. Mas a máquina, ela tem essa função justamente de separar por peso, por isso que a gente fala mesa de gravidade, né? Por peso da semente. E essa mesa aí, que a gente estava comentando, cara, ela é totalmente automática. Ela liga e desliga automático, ela tem sensores, então no momento que
que deu sensor de nível de nível mínimo na caixa de cima da mesa, ela desliga, porque ela não pode trabalhar vazia. Sim. Se ela trabalhar vazia, ela não separa. Não funciona. No momento que atingiu o sensor, ela volta a trabalhar, volta na configuração que tu queira. Uhum. Outro diferencial da mesa. Semana passada eu fiz o raio. Ele tem uma receita. Sim. Um tipo de inclinação. Um tipo de velocidade. Agora eu estou fazendo os Zeus. É outro tipo de... É um PMS mais alto, talvez. É outra receita. Então, para cada cultivar, a gente tem uma receita diferente. E essa máquina eu consigo salvar até 100 receitas. O ano que vem eu vou rodar uns Zeus de novo, eu vou ali e clico para buscar aquela receita dos Zeus. Talvez 1 ou 2 ajustes tem que fazer, talvez inclinação, talvez um pouco mais de ar na entrada, na saída, mas ela é... E essa mesa, assim, ela te entrega a produção, que a gente testou ela ontem produção mesmo, a todo vapor, e, cara, ela entrega muita qualidade, coisa que as outras mesas a gente não percebia isso, né? Perfeito, perfeito. E isso é importante, essa questão que você comentou, que consegue salvar as configurações. Então, essa é a primeira safra. Então, ano que vem, na próxima safra já, ou até mesmo, eu não sei se chega a acontecer isso, Luiz, de você estar beneficiando, por exemplo, vamos pegar exemplo Zeus agora, e aí Padre Misael, ele começa no 5752, depois vai para uns 5933, e aí volta no Zeus. E aí você já tem isso aí, já tem essa configuração salva. Aí vai ser, quem sabe, um ajuste fino ali, por causa que aumentou um pouquinho o PMS, diminuiu o PMS, então fica muito mais fácil e muito mais preciso e mais rápido também essa questão do beneficiamento. E a regulagem, né, Lucas? As mesas antigas, a inclinação, para mim, dar uma inclinação na semente, eu tinha que fazer uma manobra muito grande, com chave, coisa para... Cara, agora não, é apertar ali aperta um botãozinho ali, ela se autorregula. É muito top, é coisa de primeiro mundo. Certeza, com certeza. E Luiz, depois da mesa densimétrica, tá pronta a semente? Não. Aí depois da densimétrica vai para a cereja do bolo, que a gente fala. A gente passa na seletora ótica. É uma seletora ótica com inteligência artificial. Que nem eu comentei contigo ali, ela foi a primeira instalada no mundo. Ela é piloto aqui na Butiá. Piloto saiu da indústria alemã lá e veio para cá. A gente ficou aí uma semana treinando com um alemão. Até ia te chamar aí para falar alemão com o cara aí, mas eu não tava. Então, o rapaz ajustando a máquina, fazendo os ajustes. E essa aí, porque eu digo que é a cereja do bolo. Se tu pega, por exemplo, essa parte de grão esverdeado que a gente está vendo, principalmente pela falta de chuva, né? Sim. Esse estresse que a gente tem. A gente percebe que tem muito grão esverdeado. Então, essa máquina aí, eu consigo regular, eu tiro o grão esverdeado, tiro mancha púrpura. Para te ter noção, o trabalho que ela faz, eu consigo separar a cor de hilo dela. Tá? Nossa. Só que eu tenho que ensinar a máquina, entendeu? Eu pego um book de semente lá, eu quero essa semente aqui, o Jean faz uma amostragem lá, essa semente é acima de 95%, acima de 92%, eu passo pela máquina, ela lê e a gente ensina ela a dizer, essa semente aqui é padrão. A semente mancha púrpura, a gente está conversando, eu quero a semente mancha púrpura, ela é uma semente de boa qualidade, né? Sim, fisiológica. Então, só que ela é feia, o visual dela é feio. Então, a gente tem a opção, eu quero regular que passe 20% com mancha púrpura, eu posso... E tu pega, por exemplo, 7262, vem muita mancha púrpura. Então, assim, se eu botar aqui, eu quero descartar toda a semente com mancha púrpura, mas não vai sobrar semente. Então, ali eu tenho a regulagem da cor,
Não, 20%, tu, acima de 20% de mancha púrpura, tu descarta. Uhum. Então, então, para tudo isso eu tenho que fazer. Eu pego um book de semente lá, semente esverdeada, e largo para a seletora ótica e ensino ela, ó, essa semente aqui eu quero que tu tira. Mancha púrpura, a semente marrom, semente danificada, ela separa por cor e por tamanho. Então, por exemplo, assim, eu consigo mexer na geometria da semente. Eu quero uma semente lá que tenha X milímetro, acima de X milímetros eu quero que tu descarte. Então, ela consegue fazer isso aí também. Então, como a gente tem, são duas máquinas, então uma sempre vai passar a peneira 6,25, então vai ter o grão padrão, e a outra vai passar P1 e P3, que é as 5,5 e 7. E aí, quando for dividir então tu ensina a máquina a trabalhar, ó, agora é 5,5, agora é 7, tu não vai descartar, então a gente ensina ela a trabalhar, Lucas, é um espetáculo. Perfeito. Nossa, com certeza. E essa questão, como você comentou, além dessa questão de cor, grão esverdeado, mancha púrpura, consegue também selecionar ainda o tamanho, o diâmetro da semente. Então acaba sendo uma finalização nesse processo, porque pode ter acontecido de uma porcentagem mínima de semente ter passado na questão das peneiras, no polinizador, até no espiral, uma semente mais oblonga e tal. E aí ali nessa finaliza e deixa a semente 100%. Com certeza. É uma tecnologia, digamos assim, de outro mundo, né? Ou de uma inovação que vem para trazer ainda mais qualidade. E aí depois, ali também, então, ainda continua com as duas linhas, né? Uma linha na P2, no caso, que seria a 6,25, e uma linha dividindo entre a P1 e a P3. A partir daí, a semente e outra, que a Natália comentou, né? A alegria do gerente com a máquina nova dá para ver de longe. Mas quem que não ia ficar, né, Luiz? Quem que não ia ficar? Quem que não ia ficar uma máquina aí, a primeira do mundo, né? Ser instalada aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Coxilha, né? Com certeza é uma alegria muito grande. Luiz, aí essa questão que nós estávamos falando começa, né, desde a da pré pós-limpeza, para chegar na seletora ótica, que é a última máquina daí. Sim. Quantos por cento assim, de descarte, para o pessoal ter uma noção? Chegou 100 quilos de grãos, né? O pessoal lá fez toda a questão da colheita, chegou 100 quilos de grãos. Em média, eu sei que vai ter uma variação muito grande, mas em média, assim, em média do ano passado, ou das cultivares que você tem, ou até desse ano, como é que está sendo? Quantos quilos saem ou são produzidos de semente? Assim, Lucas, a gente está, que nem comentei anteriormente, na unidade antiga, Sim. era de 30 a 40, 50, 60% de descarte, depende da cultivar, depende do ano. E o que a gente percebeu já nessa primeira levada que a gente fez, os EUs aí, deu 22% de descarte. Nossa. Então, assim, tu tem aquele descarte de lá na frente, de 5,5 e 7,75, bota aí 5%, vamos dizer que tu deixa de internalizar por ser uma semente abaixo ou acima. Sim. O padronizador aproveita 100%, porque ele só vai separar a semente. Certo. O diferencial que a gente nota é no espiral rotativo, que antes descartava muita semente. Então, sim, o espiral rotativo ali, com certeza, ganhou uns 5 a 10% no espiral. A mesa densimétrica, cara, assim, ela descarta muito pouco mesmo, porque ela já vem, já teve uma primeira peneirada na frente e na pós. E já passou pelo espiral. O espiral já deu uma tirada de semente oblonga. Então, a mesa densimétrica, ela pode dizer que está descartando de 2 a 5%. E a seletora ótica, ela vai tirar realmente o que não... um grão esverdeado, que, por exemplo, tem um formato redondo, tem um formato de uma semente normal.
tem o peso de uma semente normal, que não sai numa mesa, não sai no espiral, a seletora ótica, ela faz isso aí. A gente tem percebido ali nos EUs, que a seletora ótica estava tirando de 1 a 2%. 1 a 2. Mas aí tu olha o descarte realmente da seletora ótica ali, tu vê que é um grão, que nem tu comentou ali, que às vezes escapou do espiral rotativo, por geometria, por tamanho, ela tirou. Tu vê que é uma semente mais esverdeada, tu vê que é uma semente que tem uma mancha púrpura maior. Então, a gente internalizou o raio, agora uns 10 dias atrás, o descarte foi muito alto. Mas tu pegava o descarte e, cara, realmente tu não dizia que lá não era, é grão. Então, o que passou de raio, de semente de raio mesmo, tu olha assim, não, essa semente aqui, ela tem qualidade, ela é uma semente bonita. Então, justamente a questão de nós termos uma unidade que a Butiá nunca foi de querer produzir. Ela sempre vinculou a qualidade, né, Sim. Lucas? E uma das falas do Beto, se tu conversar com o Beto aí, ele comenta que ele quer fazer a melhor semente do mercado. Não quer quantidade, ele quer qualidade. Sem dúvida. Então, essas máquinas, essa nova unidade veio só para agregar mais o que a semente Butiá até então já fazia com, com bastante. Pode ver, tu trabalhou anos com nós aí, tu sabe o quanto que a semente é top, né? Então, vai só agregar mais essas máquinas aí. Sem dúvida, Luiz. Então, a partir dessa seletora ótica, aí vai para a questão da embalagem. Vai ser embalada essa semente ou em Big Bag ou em sacaria. Seria isso, né, Luiz? Toda a nossa produção, toda a nossa produção a gente tira em Big Bag. A gente Certo. tira 100% ela em Big Bag. E aí, mais para frente, tipo junho, julho, a gente senta com o pessoal do departamento técnico, ali, a galera do Aécio e o Valmir, com o pessoal do time do comercial, para definir, X semente vai para tratamento, as melhores sementes, óbvio, com maior germinação, maior vigor, vai para o tratamento de semente. X% vai em saco, X% vai em bag. Hoje a nossa comercialização de semente de soja em saco gira em torno de 70% em saco e 30% em bag. 70% em sacaria. 70% em saco. E desse volume, em torno de 30%, 40% ele é tratado, vai para o tratamento de semente depois. E uma outra, Lucas, assim, ó, com essa nova unidade a gente está pronto para fazer semente por número. A gente já vai esse ano fazer uma cultivar piloto. Lá para cima já está difundido, né? Sim. São Paulo, Mato Grosso, o pessoal já tá bem enraizado já semente por número. 5 milhões de semente no bag, 240 mil no saco. E esse ano a gente vai fazer uns pilotos aqui. A unidade ela está preparada para isso. A gente comprou depois da seletora ótica, vai para uma caixa final, e dessa caixa final, antes de sacar, ela passa por um contador de semente automatizado, então a gente vai botar a rodar ela amanhã, a gente não conseguiu botar ela a rodar ainda, porque o pessoal estava fazendo uns ajustes lá, vamos colocar ela amanhã a rodar justamente para ver o que essa máquina diferenciada ela faz. Ela pega a cada X, bota 1 minuto, a gente vai determinar o tempo, ela vai tirar uma amostra que está caindo para o saco, vai fazer a contagem do PMS e vai dizer que aquele bag ou aquele lote vai ter 800 quilos, bota 5 milhões, vai ter 800 quilos, 1.000 quilos ou 1.200 quilos. E fica integrada com a balança. Então não precisa o cara lá estar fazendo o cálculo, 5 mil, tanto de PMS vezes dá 5 milhões, dá 800 quilos. Não, ela vai estar integrada diretamente com a balança. Nossa, esse é mais uma novidade aí que vai já ter nessa safra, né? Como você comentou, um projeto piloto, alguma cultivar, então fica aí para o pessoal já tá atento a essa novidade. E bem como você comentou, Luiz, questão lá para Paraná, São Paulo, tentar conversando com o pessoal esse dia lá, é bem mais difundido. O pessoal já está mais familiarizado com essa questão.
Aqui ainda tem o pessoal que vai, mas aí a diferença vai ser muito grande, por causa, eu acredito muito ainda no comercial, até nós vamos fazer a live com o João e com o Valmir, vai ter ainda essa semana, porque vai ser muito questão comercial. O produtor vai dar muita diferença na questão de quilos. A questão vai ser vendido, claro, por número, assim já tem essa diferença, questão de PMS, peneira, mas o pessoal vai ainda tá, né, se adaptando e se acostumando com essa questão dele comprar 800 quilos e ele comprar, às vezes, 1.200 quilos, depende da peneira, depende da cultivar, e vai praticamente pagar o mesmo preço. Por quê? Porque é tantas mil sementes. E isso vai ser uma questão aí que ainda vai levar uns anos para o pessoal se familiarizar bem, mas com certeza é um caminho que não tem volta mais, né? Cada vez mais tecnificado. As cultivagens, a gente fez a live, foi sexta, com o Everton Voyon, da Monsoy. Nós comentamos muito sobre a questão de o quão importante é semear uma semente com qualidade e a população recomendada para cada cultivar. Porque se é recomendado 11 sementes, 10 plantas finais, 9 plantas finais, a gente tem que pensar em fazer uma distribuição adequada, uma condição de solo boa e colocar a população que é recomendada. Que aí a cultivar em si vai conseguir expressar todo o seu teto produtivo. Então, isso aí tudo todos os pontos são ligados, né? Então, é desde a questão de tecnologia, biotecnologia, a questão da qualidade da semente que vem do campo, toda essa parte, né, Luiz, que você com toda a tua equipe da Sementes Butiá faz esse beneficiamento, esse ajuste, esse controle, e bem como você comentou no começo, o planejamento, que eu acredito que seja um pilar fundamental para tudo isso funcionar, Luiz. Luiz, nós ia falar também sobre armazenamento, sobre expedição, mas nós já passamos de 1 hora de live, nossa conversa foi excelente, foi muito boa, então provavelmente se você aceitar a gente faz outra live aí na sequência, próximos dias, para a gente falar, que tem muito assunto ainda, questão de toda a questão de armazenamento, a questão de temperatura, a questão de disposição de bags, depois a gente pode falar também de questão de tratamento, expedição, como toda expedição é feita, que a gente até comentou um pouco a Aécio, né, a questão de envelopamento de carga, ter uma segurança muito boa da semente sair da butiá e chegar no produtor com a qualidade. Então, aí até a Verônica também já tá online aí também. Verônica, um abraço. Fica o agradecimento a todos que assistiram nós. E, Luiz, quer deixar as considerações finais e daí a gente encerra a live. Vamos. Antes de ter, falei, né? Mandei detalhe, Lucas, sou nervoso e tal. E, cara, vou ficar falando o que 1 hora, né, cara? Então, assim, ó, a gente acabou se empolgando, já passou 1 hora e 5, chegamos até o beneficiamento, né, Lucas? Então, como ele falou, faltou essa parte de armazenagem, parte de expedição, que é tão importante quanto, né? Sim. Não adianta a gente tá fazendo uma semente de qualidade e depois não entregar errado, entregar um... Então, eu queria te agradecer pelo convite, tá, cara? Assim, com certeza podemos fazer mais vezes. Agora já tá mais tranquilo, eu não tô mais tão nervoso. E assim, ó, cara, eu queria agradecer o teu convite e parabenizar toda a minha equipe lá, né, Lucas? Eu acho que a minha equipe lá que nem comentei no início, tanto da UBS de Marau, quanto da UBS lá de Coxilha, e até o pessoal do CD ali, que é onde agora eu também faço parte da equipe do CD ali, não mede esforços, né, para a gente entregar uma semente com qualidade para os nossos clientes, né? Então, a gente tem verificado nos últimos anos aí um retorno bem significativo do pessoal do comercial, do pessoal do DTEC, e cada vez mais a gente está no caminho certo. E isso não é máquina que faz, né, Lucas? Não é... As máquinas são importantes, mas não adianta tu ter máquinas boas se tu não tem gente boa. Perfeito. Então, um agradecimento muito especial aí a toda a minha equipe, e que está de parabéns por não medir esforços, não
de sábado, domingo, agora na safra é um tedel, aquela correria. A gente deixa as famílias em casa, deixa a família, criança, para estar lá conseguindo colocar essa semente de qualidade aí para o nosso produtor aí. E sem dúvida sendo muito bem feito, né? Que a gente só ouve. E que nem o Valmir também acreditar na live, né? Fica fácil vender uma semente boa, né? E cada vez vai ser mais, né? Com todo esse equipamento, todas essas máquinas aí, e mantém o nome, né? Que a Butiá tem de entregar a semente de qualidade. Então, agradeço mais o pessoal, agradeço você, Luiz. Conheço grande parte ainda da equipe lá da UBS, pessoas aí extremamente qualificadas, empenhadas em fazer um trabalho bem feito. E após a live, a gente vai deixar essa live salva aí para o pessoal que não conseguiu assistir tudo. Amanhã a gente já coloca também no canal no YouTube. E para quem ainda também não faz parte, nós temos um grupo exclusivo, que a Lisiana é minha irmã também, trabalha comigo. Ela e o Fernando estão aí também no apoio e vão fazer, né? A gente desenvolve sempre um resumo da live com os tópicos principais e a gente disponibiliza sempre no grupo do WhatsApp. Então, ainda quem não faz parte, fica o convite, tem o link de inscrição, só preencher um formulário na bio do meu Instagram. E amanhã a gente tem outra live, o nosso encontro é às 8 horas e ficam boa noite e obrigado a todos que participaram. Valeu, pessoal! Feito, Lucas. Abração, Valeu, pessoal. abração, tudo bom.